Diz o texto assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu agradeço a Deus, irmãos, pelas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós e pela oportunidade de termos chegado aqui na casa dele para podermos cultuar o seu nome. Quando eu estava fazendo a leitura desse texto, vem inúmeras situações que a gente começa a pensar sobre a questão ligada à amizade. O que é amizade? O que é ter um amigo? Mas nesse texto, irmãos, é interessante nós percebermos uma coisa. Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou chamando mais vocês de servo, mas eu estou chamando de amigo. Mas, irmãos, assim como eu fiz pergunta para os irmãos agora, eu poderia perguntar para os irmãos assim, por que Jesus é nosso amigo? Vocês sabiam que muitos de nós não teriam uma resposta à pronta entrega? Muitos diriam assim, não, eu sou amigo de Jesus porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu sou amigo de Jesus porque eu vou para a igreja, porque eu me sinto bem na igreja. A maioria das pessoas responderiam dessa forma. Mas, irmãos, eu queria trazer uma reflexão para nós o seguinte. Jesus, ele nos chama de amigo, e nós sabemos que Jesus é nosso amigo. A questão é, Jesus, nós somos amigos de Jesus? Porque Jesus está nos dizendo, olha, vocês não estou considerando você mais servo, eu estou considerando vocês meus amigos. Mas nós poderíamos agora olhar para Jesus e dizer, Senhor, tu é meu amigo. Será, irmão, que nós poderíamos falar isso? Uma das questões que eu coloco em relação à questão da amizade, irmãos, é que o termo amigo, para quem não entende, a palavra amigo, é o mesmo radical da palavra amor, na estrutura etimológica da palavra, porque na origem dela vem da palavra amor. Quer dizer, o que é um amigo? Aquele que eu dispenso cuidados e aquele que cuida de mim. Aquele que eu amo e aquele que me ama. Essa seria a ideia etimológica da palavra amigo, que eu defino como afinidade. Isso seria amigo. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, nesse texto, o servo não tem tanta afinidade com o seu senhor, mas o amigo tem. Por isso eu transmiti aquilo que o Pai me enviou, porque eu quero que vocês tenham afinidade comigo. E, na maioria das vezes, irmãos, não é uma falha da espécie humana, isso é uma falha do ser humano. Quando você fala a palavra amigo, geralmente você trata a questão da amizade com aspecto unidirecional. Quer dizer, o meu amigo tem que me ouvir, o meu amigo tem que me ajudar nos meus problemas, o meu amigo tem que trazer uma solução. Mas muitas vezes, quando a situação é uma situação invertida, quer dizer, uma situação de ida, que eu digo que a amizade ela é uma situação de ida e volta, ela não é unidirecional, torna-se complicado. Porque às vezes, quando o amigo chega comigo e diz assim, cara, eu estou com um problema, tu diz, vai se danar, porque eu não sei o que fazer. Né? Ele tem que resolver meus problemas, ele tem que me ouvir, mas o inverso, às vezes, não é verdadeiro. Às vezes eu não tenho aquela paciência que o amigo tem comigo. Uma outra inverdade que existe na questão da amizade é que parece que o amigo tem que ter a resposta certa para qualquer situação. Eu levo a ele um problema e parece que ele tem que coçar a cabeça e trazer uma solução. Outra, parece que quando eu chego com um amigo e digo assim, meu amigo, eu estou com um problema aí e eu conto o problema para ele e digo assim, qual é a tua opinião? Ele diz assim, não, mas é assim. Mas eu queria que me falasse uma coisa diferente. Parece que a amizade significa o princípio da aceitação e não da correção. E não é essa visão, irmãos, que eu vejo em Jesus. Não é a visão da unilateralidade. Não é a visão da concordância. Não é a visão da aceitação plena de tudo. E como é que os irmãos acham que eu cheguei a essa conclusão? Eu vou pegar um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, o texto fala da ressurreição de Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro ele era amigo de Jesus.
Então, diz o autor o seguinte: tu quer conhecer uma pessoa? Observa como essa pessoa é. Eu disse assim, bom, se Jesus está dizendo que eu sou amigo, eu quero ver como é que ele tratou o amigo dele. Porque a partir da análise do que ele fez com o amigo dele, eu vou poder dizer como é que ele quer que eu seja amigo. Tá? E lá no Evangelho de João, no capítulo 11, ele mostra uma relação direta de Jesus com um amigo. A Bíblia conta que Lázaro ele era amigo de Jesus. A palavra amigo, quer dizer, aquele que troca afinidade. Era uma pessoa afim. De repente, Jesus está caminhando, chegam com Jesus e dizem assim, olha, Jesus, Lázaro está mal. Irmãos, sinceramente, do fundo do coração, se uma pessoa chegasse comigo e dissesse assim, olha, o teu amigo está doente, qual seria a primeira impressão que eu teria que um amigo teria que fazer para mim? Eu esperaria que aquele amigo saísse correndo e fosse ao meu encontro. Jesus faz ao contrário. Jesus não vai ao encontro de Lázaro. Jesus permanece no local onde ele está. E aí eu tiro um primeiro parâmetro da visão da amizade que Jesus tem com a gente. Sabe qual é o parâmetro, irmãos? Jesus não faz como ele é teu amigo. Ele não faz com o que você espera. Ele faz o que é correto. Às vezes nós somos amigos de Jesus e queremos que Jesus seja nosso amigo e ele faça de acordo com o que eu quero, com as minhas expectativas. Lázaro está enfermo, o correto seria, desculpa a expressão, se Jesus está considerando que ele é meu amigo, Jesus saísse correndo e fosse ao encontro de Lázaro. Mas Jesus não faz o que era na expectativa da população da época. Jesus faz bem ao contrário. Ele espera e aguarda um tempo mais. Portanto, qual é a lição que eu posso tirar desse meu amigo? Jesus, ele não cumpre com a minha expectativa. Ele faz o que ele tem que fazer. E sabe, irmãos, é difícil de entender, às vezes, essa questão de Jesus como um amigo e esperar a minha necessidade. Quer dizer, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma situação diferenciada da comum. Eu digo, Jesus, me ajuda. Jesus parece que demorou. Na minha impressão, o amigo tem que fazer a coisa de imediato. Mas Jesus olha para mim e diz o seguinte, não é assim. Eu quero ensinar uma lição a partir da circunstância que você está falando. Seria essa visão quando a gente lê esse evangelho e vamos prosseguir na leitura um pouco mais adiante. Mas seria mais ou menos essa visão. Então, o primeiro passo do meu amigo Jesus. Ele não vai fazer como eu quero, ele vai fazer como ele quer e da forma correta que eu tenha uma lição própria para a minha vida. Primeiro passo que eu vejo aí. Uma outra lição, irmãos, que eu vejo do amigo Jesus. Eu estou falando de um cara, de uma pessoa que era amigo. Jesus era amigo de Lázaro. Uma outra circunstância que eu vejo aqui. Jesus vai, né, diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta. E esta Maria, aí vai contando a história toda, né? E mandaram chamar Jesus. Ele estava enfermo, Jesus não vai. E Jesus diz assim, e recebendo a notícia dessa enfermidade, que não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, a gente perceber essa leitura do texto. Por que Jesus não vai? Porque o nome de Deus deveria ser glorificado através daquilo. Irmãos, imagine determinadas situações que você passa, se no momento que você orou, automaticamente você fosse atendido. Você olharia e diria o seguinte, não foi Deus. Foi o acaso. Foi eu que resolvi a situação. Mas Jesus não vai, ele deixa revelado isso na palavra dele, porque ele quer que a vontade do Pai aconteça. Por isso, ele fica um pouco mais. Outro texto diz assim, ora, olha só, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava. A Bíblia declara isso. Mas nem por isso Jesus foi de imediato, porque a obra de Deus deveria ser glorificada. Então, digamos o seguinte, irmãos, você está passando por uma situação complicada, já orou, parece que Jesus não tá nem aí. Deixa eu falar uma coisa. Jesus está aí e ele te ama. Talvez a lição que ele queira te ensinar seja a lição da paciência. Que ele queira que você aprenda, e que talvez você não aprendeu e talvez eu não tenha aprendido. E eu entendo essa verdade na palavra do Senhor. E a Bíblia diz mais. Jesus vai, né?
Olha, a gente está trabalhando a questão da onipotência, onipresença de Deus, e eu vejo nesse texto alguns aspectos desse ponto aí da presença de Deus. Diz assim, ó, no versículo de número 11. Isso dizia, e depois, versículo 11, do mesmo texto, do capítulo 11. Isso dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. É interessante nós observarmos aí a questão da onipresença de Deus. Jesus não estava lendo a mente de Lázaro, não. Quando ele fala que Lázaro dorme, ele estava observando Lázaro dormindo na questão da essência de morte. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, quando nós chegarmos lá, o pessoal chamou para a gente orar para curar Lázaro. Quando nós chegarmos lá, a situação parece estar mais complicada do que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam que eu fosse curar, mas eu vou chegar lá e ele não vai estar doente, ele vai estar morto. Lição que eu tiro desse texto. Às vezes, irmãos, Jesus permite que circunstâncias tornem-se complicadas para que a glória do Senhor seja vista na nossa vida. Talvez você olhe para mim e diga assim, irmãos, e o Senhor tem problema? Meu Deus, irmãos, eu tenho muitos problemas. Às vezes o pastor sempre me pergunta, como é que está, irmão Nilton? Irmãos, às vezes eu digo que eu estou bem, mas eu não estou nada bem. Está feio o negócio. Pastor, alguma vez você me perguntou se está bem, eu disse que não estava bem? Não, todo tempo eu digo que está bem. Eu tomo essa base desse texto aí. Jesus está dizendo para mim assim, olha, Nilton, está feio. Mas eu não vou mexer agora, porque tu precisa ver a minha glória. Se eu te curar, tu não terá a inspeção, tu não vai ter a experiência de ver o que eu posso fazer de real na tua vida. O que eu posso fazer de maior na tua vida. É essa a essência desse texto, quando ele diz assim, olha, ele já morreu. E interessante, irmãos, que a visão de Jesus não é a mesma visão humana, porque ele diz assim no restante do texto, diz assim, ó, versículo 14. Então diz-lhe claramente, Lázaro morreu. Versículo 14. Agora ele está dizendo, olha, se vocês não entenderam o que ele estava dormindo, o que eu estava querendo dizer, eu vou abrir para vocês. Agora Lázaro está morto. Em suma, Jesus, se antes quando ele estava doente, tu não foi, por que tu vai agora que ele morreu? Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Quando eu acho que não tem mais nada para o amigo Jesus fazer, é aí que Jesus diz o seguinte, é agora que eu vou agir na tua vida. É agora que eu tenho algo para fazer na tua vida. Se você achou que doente era ruim, mas não é na doença que eu vou te curar. Eu vou curar Lázaro na morte. E é interessante a observação desse texto, porque Jesus está determinando o seguinte na sua onipresença. E eu vou lá acordá-lo. Quer dizer, a situação não vai ficar como está. Ela vai ser resolvida da minha maneira, não da maneira que o ser humano entende que deveria ser feito. Prosseguindo no texto, irmãos. Jesus continua o texto, né? Jesus continua indo lá, né? Jesus diz assim, ó, para Marta. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, parece-me que há uma contradição nesse texto. Lázaro está doente, morre. Agora Jesus diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai o que, irmãos? Vai viver. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho poder de reverter até uma situação. Nesse texto está dizendo o seguinte, eu tenho poder, e aí está falando do poder dele, eu tenho poder de reverter uma situação que aparentemente você julgava acabada, que foi dado um ponto final. Se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, tudo tem solução nessa vida, só não tem solução para quem? Para a morte. Jesus está dizendo bem o contrário. Você pode achar que determinada situação não tem mais jeito, mas eu não preciso que você ache que tem a situação. Eu sei que eu posso reverter qualquer situação, inclusive a morte. É isso que está dizendo no texto da Bíblia Sagrada. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu sou teu amigo, sabe por quê? Eu não vou agir como tu quer. Segundo, eu quero te ensinar uma lição que você de repente não quisesse passar, mas você tem que passar por aquilo.
Terceiro ponto. Eu posso reverter até aquilo que tu acha que é impossível. Eu posso fazer isso, eu posso fazer, eu sou teu amigo e vou fazer. É isso que Jesus está querendo dizer com a palavra dele. Continuando o texto, irmãos. Versículo de número 31, os judeus dizem o seguinte. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo Jesus, levantaram-se depressa e a sair seguiram, supondo que ia ao túmulo para chorar. É interessante, irmãos, que as pessoas, elas têm uma visão estranha de Jesus. Parece que Jesus só é Jesus quando ele faz o que as pessoas imaginam que é. Ó, Lázaro está morto, Jesus chegou. Expectativa das pessoas. Não pode fazer mais nada. E o que ele pode fazer? Ele pode apenas chorar. Mas na mente de Jesus não é isso que está se passando. Eu vou entrar lá não para fazer o que a especulação das pessoas imaginam. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Talvez algum de nós chegou a dizer o seguinte, não, eu vou orar por aquilo, porque o pastor fala para impor a mão e para ser curado. Mas eu não creio muito que Jesus cura. Sabe o que Jesus está dizendo para ti nessa noite, meu irmão? Olha, ainda que você não encontre fé, ainda que a situação esteja além daquilo que você imagina, eu não vou apenas fazer o que tu quer. A expressão é que querem que Jesus chore, mas Jesus não quer chorar, Jesus quer ressuscitar. Assim, irmãos, como ele está aqui em nosso meio para mudar situações que você julga que não tem mais resposta, que não tem mais solução. É isso que o texto de Lázaro nos ensina, irmãos. Quer dizer, agora só resta chorar. O leite está derramado, derramou mesmo, Jesus vai lá chorar e acabou, conforta a Marta, conforta a Maria e ele vai embora. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, eu tenho o poder de dar a última palavra em qualquer evento. Eu tenho o poder de dar a palavra naquilo que você julgava perdido. Naquilo que você julgava sem solução, eu tenho a resposta. É isso que Jesus está dizendo em todo o texto. Diz mais o texto, irmãos. E aí, versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, olha a fala dela. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Entre outras palavras, ela está dizendo o seguinte, Senhor, acabou. Era para te ter vindo quando Lázaro não tinha morrido, quando ele estava só doente, quando estava com dor de cabeça, ali era hora de curar. Sabe, Jesus, naquela hora que estava a febre estava um pouco alta, ali que era o momento de tu curar. Agora, não adianta mais. Sabe quando o cara ainda estava enxergando só uma letra? Ali que era hora de tu curar a cegueira dele, porque ele ainda estava enxergando alguma coisa. O que Jesus está dizendo para ti, meu irmão, nessa noite é o seguinte. Não interessa em que nível está a situação que você está. Seja ela qual for o nível de situação, o amigo Jesus, estando presente, ele age na tua vida. Observa também no versículo de número 34. Diz assim. E perguntou, onde o sepultaste? Eles então responderam, Senhor, vem ver. Ele vai lá chorar mesmo. Jesus chora realmente, né? No versículo de número 35. Então diz Jesus assim no versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, olha aí a resposta de Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Sabe, Jesus é aquele amigo que te diz o seguinte, no momento que você achava que eu ia agir, aparentemente, parece que eu não estava agindo, cheguei na tua casa, tu esperava que eu fosse chorar, eu não chorei, no momento que você esperava, tu pensava que eu ia te dar uma palavra de consolo, eu não fiz isso. Quando você pensou que meu recurso final era dizer acabou,
eu chego na sepultura e digo para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Sabe, irmãos, eu vejo a presença do Espírito de Jesus através do Espírito Santo em nosso meio, dizendo o seguinte: eu te chamo de amigo. Mas você me considera seu amigo ao ponto tal de entender que hoje é o tempo do teu milagre? Que hoje, mesmo que você não consiga entender a minha atuação, hoje eu vim agir na tua vida? Que hoje eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que tudo que você fez esteja sepultado? Sabe, o amigo Jesus nessa noite está dizendo o seguinte: tira a pedra, que o defunto vai sair e ele vai ressuscitar. Sabe, irmãos, hoje é um culto de poder, a gente vê a questão da onipotência, a onipresença de Deus. Jesus está pedindo através do seu Espírito no nosso meio. O poder de Deus está aqui no nosso meio. Mas a pergunta é: você tem capacidade de crer para ver a glória de Deus? Se você tem essa capacidade, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nesta noite, Deus vai operar milagres em nosso meio. Deus vai restituir vidas no seu nome. No nome do Senhor Jesus, pessoas serão curadas em nosso meio. Vidas serão restauradas, porque o amigo Jesus, ele está aqui para atuar na tua vida. Sabe, você pode ter pensado, Jesus não vai mais agir. Mas lembre-se, Jesus age quando ele quer, como ele quer e como é a forma de atuação dele na tua vida. Talvez a esperança tenha acabado, talvez as pessoas já disseram o seguinte: olha, Jesus só vai chorar agora porque não tem mais jeito, mas Jesus dá a última palavra na tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida, e hoje é o teu dia, hoje é o dia de tu ver o meu milagre. E Deus, ele quer operar na tua vida essa noite. Aceite que Deus, ele tem para fazer na tua vida. Aceite o milagre de Deus na tua vida. Ainda, irmãos, deixa eu falar uma coisa, pastor. Que você não tenha visto pulo, não tenha visto reteté, mas uma coisa é certa: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele vai agir na tua vida essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém.